Tá? Gente, vamos lá então. Bom, começando aqui. Espera aí que travou meu PowerPoint. Agora foi. Gente, seguinte, ó. Tô aqui para resolver com vocês os exercícios do capítulo 2, tá? Módulo 10 do professor Renner, setor 131 aí nosso, legal? Dividi aqui a tarefa em duas partes, tá? Exercícios básicos e exercícios avançados, beleza? Então, gente, esse módulozinho, ele vai falar sobre propriedades periódicas, legal? Então, a gente deve ter comentado com você, né, sobre raio atômico, raio iônico e assim por diante. Então, são esses exercícios que a gente vai resolver a partir de agora, beleza? Gente, olha lá, então. Primeiro exercício 182. Vamos ler lá comigo, ó. Sobre as propriedades periódicas, afirma-se. Item 1. Em um período, o raio atômico diminui da direita para a esquerda, porque, com o decréscimo do número atômico, reduz também a atração do núcleo pelos elétrons da última camada. Gente, essa alternativa aí tá falsa, né? Então, em um período, o raio atômico ele diminui da esquerda para a direita, legal? Então, isso aí tá errado. A alternativa número 2. O aumento do raio do ânion comparado ao átomo de origem é consequência da diminuição da repulsão entre os elétrons da camada de valência. Também a alternativa está errada, né? Então, o aumento do raio do ânion comparado com o seu átomo de origem, ele é consequência do aumento da repulsão. Então, quando você coloca um elétron, aumenta a repulsão e aí, então, esse raio deve aumentar. Beleza? Alternativa 3. A segunda energia de ionização é sempre maior que a primeira. Verdade. Porque ocorre um aumento da atração entre o núcleo e o nível mais externo. Gente, essa aí está correta, né? Porque pensa assim, ó, o que é energia de ionização? Quantidade de energia necessária para você retirar o elétron de um átomo, não é isso? Depois que você retira o primeiro elétron, todos os outros elétrons eles vão estar mais fortemente atraídos pelo núcleo. E aí, então, para você tirar o segundo, vai ficar mais difícil. Por consequência, na hora que você for tirar o terceiro, vai ficar mais difícil. O quarto, mais difícil. E assim por diante. Legal? Então, a 3 está correta. 4. O raio do cátion alcalino é sempre menor que o respectivo átomo em razão da redução de uma das camadas preenchidas. Verdade, né, gente? Quando a gente fala sobre um cátion, ele vai estar perdendo elétron, tá? Ele está te falando do alcalino. O alcalino é o grupo 1. Ele só tem um elétron de valência. Então, quando você retira esse elétron de valência, ele perde uma camada. Ou seja, esse átomo fica menor. Legal? Então, a gente marcou aí a alternativa letra D de dado. Tranquilo, gente? Dúvidas? Bom, exercício 184. Ele fala assim para você, ó. Analise o quadro a seguir, que representa os valores de eletronegatividades de elementos químicos. Então tá lá. Em relação ao quadro apresentado, é correto afirmar que... Gente, você deve ter marcado aí para mim, provavelmente, a alternativa letra B de bola. É isso? Vamos ler lá comigo, ó. Os halogênios, vale lembrar que os halogênios são os elementos do grupo 17, né, o grupo ali do flúor, cloro, bromo e iodo. Os halogênios, geralmente, apresentam forte tendência de atrair elétrons. Tendência de atrair elétron, entenda como eletronegatividade. Então, esses caras, eles têm uma eletronegatividade muito alta. O que isso significa? Que eles têm uma grande tendência a atrair elétrons. Legal? Em ligações covalentes e podem formar ânions. Verdade, gente. Então, já, né, o Renner vai comentar com vocês sobre ligações químicas, e vocês vão entender, pelo fato dele ter a eletronegatividade muito alta, esse poder, né, essa tendência a atrair elétrons muito forte, esses elementos, eles conseguem ou formar ânions, roubando o elétron de algum outro elemento, né, no caso da ligação iônica, ou então, numa ligação covalente, eles sempre vão estar atraindo elétrons para mais perto deles. Beleza? Então, a gente marcou aí a alternativa letra B de bola. Beleza? Exercício 185. Ele pede para você, colocando em ordem decrescente de tamanho atômico, os elementos oxigênio, germânio e carbono temos. Então, ele pede a seguinte ordem. Gente, olha só. A gente, analisando ali, né, a posição dos elementos, o carbono e o oxigênio estão no mesmo período. Beleza? O germânio, ele está 2 períodos abaixo. O que isso significa? Se ele está 2 períodos abaixo, quer dizer que ele tem 2 camadas eletrônicas a mais. Ou seja, ele é o meu maior raio. Beleza? Então eu já tenho certeza disso. Entre os 3, o germânio é o maior.
Legal? Agora, entre carbono e oxigênio, como que eu sei quem tem o maior raio? Bom, no mesmo período, sempre tem o maior raio aquele cara que tem o menor número atômico ou o cara que sempre está à sua esquerda. Explicação disso. Ele tem o menor número atômico, portanto, menor número de prótons, portanto, menor atração deles com os seus elétrons. E esse raio, então, fica maior. Legal? Então, você marcaria aí a seguinte ordem para mim: germânio primeiro, depois o carbono, depois o oxigênio. Beleza? Gente, vale lembrar, quando a gente fala sobre raio, sempre você analisa primeiro em que período que ele está. Se ele estiver no mesmo período, a gente pensa aí nesse lance aí de estar para a esquerda ou para a direita, beleza? Se não estiver no mesmo período, sempre o cara que está embaixo tem o maior raio comparado com qualquer elemento que está num período acima dele. Legal? Bom, lá no 186 agora. Espécies isoeletrônicas são aquelas que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, isoeletrônico é o mesmo número de elétrons. Beleza. Dados os íons isoeletrônicos, então ele te deu o enxofre, o cloro, o potássio e o cálcio. O que possui o maior raio é... Gente, se eles são espécies isoeletrônicas, todos eles vão ter a mesma quantidade de elétrons. Legal? Então, se a gente for ver lá, né, todos eles vão ter 18 elétrons. O enxofre tem 18, o cloro tem 18, potássio 18, cálcio 18. Beleza. E aí, então, todos eles vão ter o mesmo número de camadas. Legal. 18 elétrons, mesmo número de camadas para todo mundo. 3 camadas. Beleza. Como é que eu sei quem que tem o maior raio? Bom, muito simples. Se todos eles têm a mesma quantidade de elétrons, o que tem o maior raio é aquele que tem a menor quantidade de prótons. Então é basicamente aquela regrinha, né? Dentro do mesmo período, quem tem o maior raio? O cara que tem o menor número atômico, por causa daquele lance da atração. Então aqui nesse caso, o cara que tiver a menor quantidade de prótons é aquele cara que tem uma atração muito baixa por essa mesma quantidade de elétrons. Ou seja, você deve ter marcado aí para mim a alternativa letra A. Beleza? Esse foi o 186. Bom, 189. Sobre a afinidade eletrônica, é errado afirmar. Gente, afinidade eletrônica, eu desenho aqui para você, ó. Desenhei para você. Lembra que a afinidade eletrônica, você vai excluir os gases nobres, legal? E aí você tem este sentido de crescimento. Então, a afinidade eletrônica não confunda com eletronegatividade, tá? Conceitualmente são coisas diferentes, porém, sentido de crescimento na tabela periódica é igual, beleza? Então, você tem lá essas afirmações. Qual que é a errada? Você deve ter marcado aí para mim, então, letra D de dado. Ele aumenta da direita para a esquerda. Isso aí tá falso, né? Porque ele aumenta da esquerda para a direita. Confere aí comigo que todas as outras estão corretas. Ó, letra A. Os metais são os elementos químicos que apresentam as menores afinidades eletrônicas. Verdade. Metal são aqueles caras que estão para a esquerda, né, da sua tabela periódica, e eles de fato vão ter as menores afinidades eletrônicas. Letra B. Os ametais são os elementos químicos que apresentam as maiores afinidades eletrônicas. Verdade. São os que estão mais para a direita. Lembrando que a gente não considera gás nobre, tá? Ela aumenta de baixo para cima na tabela periódica. Verdade também. Então, sentido de crescimento de baixo para cima. Portanto, só sobra a letra D de dado. Beleza, gente? Então, esses 5 primeiros foram aqui os que eu considerei sua tarefa básica, tá? Exercícios mais tranquilos. Se tiver alguma dúvida, manda aí para mim no chat, por favor, que eu vou passar para os avançados. Dá um minutinho só para ver se vocês vão mandar alguma coisa. A Giovana falou que não entendeu 186, Giovana. Vamos lá voltar rapidão. Bom, rapidinho então, gente. 186, Giovana, é o seguinte. Ele pede para você assinalar a alternativa do cara que possui o maior raio, tá? O maior raio, para a gente, vai ser, primeiramente, o cara que possui o maior número de camadas, beleza? Aqui no caso, eu estou falando de espécies que são isoeletrônicas. O que isso significa? Significa que eles têm a mesma quantidade de elétrons. Se eles têm a mesma quantidade de elétrons, eles têm a mesma quantidade de camadas. Concorda comigo? Então, todos eles aqui têm 18 elétrons. O fato de eles terem 18 elétrons é irrelevante, tá? É só um dado que eu estou te dando, porque eu sei o número atômico desses caras aqui, não precisa.
Tá, eles são eletrônicos, têm a mesma quantidade de camadas. Legal. Aí, o que vai acontecer? Quem deles tem o maior raio? Bom, se todos eles têm a mesma quantidade de elétrons, mesma quantidade de camadas, o cara que tem o maior raio é o cara que tem a menor quantidade de prótons. Por quê? Porque os prótons que atraem esses elétrons. Então, se eu tenho uma quantidade de prótons muito pequena, a mesma quantidade de elétrons, ela fica mais dispersa. Então, pensa que é positivo atraindo negativo, né? Todos têm 18 elétrons, só que um tem 18 prótons para puxar esses 18 elétrons. O outro tem, um tem 16, um tem 17, um tem 19 e o outro tem 20. Quem consegue atrair mais? O que tem 20. Então, o cálcio consegue atrair mais. O que isso significa? Menor raio, tá? Como ele pede um maior raio, é o cara que tem a menor quantidade de prótons, que seria o enxofre, 16 prótons, menor quantidade, e aí esses elétrons ficam mais dispersos. Por isso que ele tem o maior raio dentre essas espécies aí. Beleza? Posso continuar? Posso? Beleza? Bora lá então. Vamos ali para os nossos exercícios mais avançados que eu considerei para você. Exercício 191 fala assim para você. Que oração? Suave. O efeito fotoelétrico está presente no cotidiano, por exemplo, no mecanismo que permite o funcionamento das portas dos shoppings e nos sistemas de iluminação pública, por meio dos quais as lâmpadas acendem e apagam. Esse efeito acontece porque nas células fotoelétricas, os metais emitem elétrons quando são iluminados em determinadas condições. O potássio e o sódio são usados na produção de determinadas células fotoelétricas pela relativa facilidade de seus átomos emitirem elétrons quando ganham energia. Segundo sua posição na tabela periódica, o uso desses metais está relacionado com o quê? Então, gente, é o seguinte, pelo enunciado, né, você teria que conseguir entender que a propriedade periódica que ele está te falando é a energia de ionização, ou potencial de ionização, que para a gente significa a mesma coisa, beleza? Então, aonde que eu tiro essa informação? Ali em cima, quando ele fala assim, ó, os metais emitem elétrons quando iluminados, em determinadas condições, beleza? Então ele quer saber, por que você escolhe o potássio e o sódio? Gente, se a gente for falar sobre potencial de ionização, energia de ionização, quantidade de energia que eu preciso para retirar o último elétron de um átomo no estado gasoso, não é isso? Da onde que é muito fácil de eu tirar um elétron? Do cara que tem somente um elétron na sua camada de valência, beleza? Por que disso? O Renner vai falar para vocês sobre ligações químicas, e aí você vai entender que o cara que só tem um elétron na sua camada de valência, ele quer muito perder esse elétron para poder ficar estável com essa camada mais interna, tá? Então, esses metais, eles são os caras que possuem o menor potencial de ionização por esse motivo, tá? Já os ametais, eles, por exemplo, né, o grupo do flúor, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Então, eles não querem perder esse elétron. Para eles é mais vantajoso receber um. Ou seja, é muito difícil de eu arrancar aquele elétron dali. Ele não quer fazer isso, né? Ele não tem uma tendência em formar cátion. Ele tem uma tendência em formar ânion, beleza? Por esse motivo, você deve chegar à conclusão, sua resposta certa é a alternativa letra A, tá? O uso desses metais, ele está relacionado com o quê? Com o baixo valor de potencial de ionização que esses átomos têm, que esses metais têm, pelo fato deles estarem no seu grupo 1. Legal, gente? Esse foi o 191. Lá no 195 agora, fala assim para você, ó. Os elementos químicos são distribuídos na tabela periódica de acordo com o crescimento do número atômico. Tal distribuição faz com que os elementos com propriedades semelhantes fiquem reunidos em uma mesma coluna em regiões específicas da tabela. Sobre a periodicidade química dos elementos, leia com atenção os itens a seguir. Então a gente vai chegar lá no seguinte. Item 1. Os elementos da família dos metais alcalinos são elementos químicos que apresentam maior energia de ionização. Alternativa falsa, acabei de falar sobre isso, né? Então, metais alcalinos são elementos que possuem baixa energia de ionização, é muito fácil de você retirar esse elétron deles. Legal? 2. O raio atômico é a distância medida entre dois núcleos em uma ligação química. Gente, tá errado, né? O raio, assim como na matemática, é a distância
do centro até a borda da circunferência. Para a gente, isso é a distância do núcleo até o seu último elétron, tá? Não entre dois núcleos. Entre dois núcleos teria a medida de 2 raios, portanto, um diâmetro. Legal? Então, 2 também está errado. 3. Os elementos da família dos halogênios são os elementos químicos que apresentam a maior afinidade eletrônica. Gente, alternativa correta, né? Então, a afinidade eletrônica lembra que você exclui os gases nobres e que ela é crescente, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Portanto, os halogênios são os caras que possuem aí maior afinidade eletrônica. Legal? E a quarta, a eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair os elétrons de outro átomo em uma ligação química, também correto. Portanto, você deve ter marcado aí para mim alternativas 3 e 4. Beleza, gente? Indo para o último lá agora, exercício 197 fala assim: damos a seguir o primeiro, segundo, terceiro e quarto potencial de ionização do magnésio, do boro e do potássio. Esses elementos na tabela, são representados por X, Y e Z, mas não necessariamente nessa ordem. Marque a alternativa em que há uma correspondência correta entre magnésio, boro e potássio e as letras X, Y e W. Gente, é o seguinte, como que você vai conseguir matar esse exercício? Primeiramente, né, quais informações que a gente tem ali sobre esses potenciais de ionização? Bom, o que é interessante você saber, quando você observar um salto muito grande nesse potencial, é porque a camada de valência dele acabou. Como assim? Pense que você tem um elemento que tem 2 elétrons na camada de valência. Para tirar o primeiro, você gasta uma energia. Para tirar o segundo, você gasta uma energia sempre maior que a primeira. Beleza? Como eu já comentei aqui em um exercício anterior. Só que, como acabou a camada de valência, o próximo elétron que vai ser retirado, ele vai estar muito mais próximo do núcleo. Isso significa que a quantidade de energia não vai ser maior, como ela vai ser muito maior. Então, é esse salto de energia que você vai procurar na tabela, tá? Então, analisa o elemento X, aonde que ocorre um grande salto de energia da terceira para a quarta. O que isso significa? Que o átomo X deve ter 3 elétrons na sua camada de valência, beleza? Analisa para mim o átomo Y, aonde tem um grande salto na sua tabela, do segundo para o terceiro. O que isso significa? Que o Y ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, tá? Analisa o W. O W ele tem um grande salto da primeira para a segunda, ou seja, esse cara só tem 1 elétron na sua camada de valência. Então essa é a análise que você faz da tabela, tá? Eu chego à conclusão que o X tem 3 elétrons de valência, o Y tem 2 e o W tem 1 só. Beleza, como que eu chego na resposta? Distribuição eletrônica. Faz distribuição eletrônica para mim. Você vai ver que o boro tem 3 elétrons, portanto, ele é a letrinha X. Você vai ver que o magnésio, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, portanto, ele é a letra Y. E você vai ver que o potássio tem apenas 1 elétron na sua camada de valência, portanto, ele é a letra W. Você marca para mim aí a alternativa letra B de bola. Beleza? Gente, esse era o programado aqui para nossa aula de hoje, para o nosso plantão de hoje, tá? Esses exercícios. Se tiverem alguma dúvida, me manda aí no chat. Vou esperar uns minutinhos. Se vocês quiserem que eu faça algum outro exercício, eu posso pegar aqui no livro. Não vou ter slide, tá? Mas eu posso tentar explicar aqui verbalmente para vocês algum outro exercício. Se não, era isso daí. Vou esperar aqui uns minutinhos para vocês conversarem comigo pelo chat. Eu tenho um assistente aqui. Giovana, Gabriela, beleza? Imagina. É isso? Gente, fechou então. Obrigadão pela atenção de vocês. Espero que vocês estejam estudando aí, tá? Para de estudar não, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Fechou? Tchau pra vocês. Até mais.